Olá, olá pessoal, eu sou o professor André, nós somos do Vozes Humanas, Redação e Repertório, sou professor André de Linguagens e estamos aqui também com o Marco. Oi, pessoal. Boa noite, Cristiane. Sou o professor Marco de História, Filosofia e Sociologia e faço parte, junto com o André, do Vozes Humanas. E numa parceria sensacional aqui da Faculdade Colégio Barretos, a gente conseguiu disponibilizar um bate-papo com Cristiane Sobral. Cristiane Sobral é mãe, eu vou ler a bio aqui, porque é uma bio de respeito pra caramba. Cristiane Sobral é mãe, atriz, professora, escritora, poeta e dramaturga. Mestre em teatro pela UNB. Tem 11 livros publicados em vários gêneros. Tem mais de 30 anos de carreira no teatro. Multiartista, já percorreu cidades brasileiras e países como Angola, Colômbia, Equador, África do Sul e os Estados Unidos, onde fez palestras em 9 universidades, inclusive em Harvard. Em 2022, foi finalista do Prêmio Jabuti de Literatura. Em 2023, representou o Brasil na Feira do Livro de Maputo, em Moçambique. Seu espetáculo de teatro mais recente é Esperando o Zumbi. Seu livro mais recente é Caixa Preta, Contos, pela editora Me Pariô Revolução São Paulo. Em 2023, também fez a dramaturgia para o espetáculo Parelha de São Paulo. E é uma honra imensa, né, trazer aqui para esse bate-papo com a gente a escritora Cristiane Sobral. Seja bem-vinda, Cristiane. Muito obrigado pela disponibilidade aí de bater esse papo aqui com a gente, de Barretos, São Paulo. Boa noite, Barretos, São Paulo. Boa noite, professor André, professor Marco Antônio. É um grande prazer estar aqui com vocês e a galera toda aí do Vozes Humanas. Muito bom saber que eu vou poder conversar um pouquinho sobre Terra Negra. Antes de mais nada, Cristiane, novamente um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu quero começar perguntando para você como você se sente, como é ser uma mulher nesse meio da literatura, né? Você falar um pouquinho aqui para nós sobre a representatividade sua nesse ramo, como que você se sente, como que é escrever, como que é fazer parte disso tudo. Olha, hoje eu me considero muito realizada, né, com alguns objetivos que eu pude alcançar, principalmente com o desenvolvimento da carreira, porque essa possibilidade de ter uma carreira e permanecer nela por um tempo longo, quando a gente fala de literatura, ela é muito rara, né, no Brasil. E quando a gente fala de mulheres negras, mais ainda. Então, eu tive um início muito difícil. Normalmente, o início de carreira de qualquer escritor é difícil, mas a gente tem aí as estatísticas que comprovam que a presença de mulheres e de mulheres negras no campo da literatura brasileira ainda é muito restrita do ponto de vista da visibilidade, né? Embora existam muitas, mas não estão tão visíveis, tão notáveis para o nosso público leitor. Então, é para mim um motivo assim de conquista, de realização, de satisfação, e perceber nos últimos anos um retorno muito grande do público leitor de vários lugares, né, não só daqui do Brasil, mas que tem reagido positivamente à minha proposta literária. E do ponto de vista da representação, eu fico muito feliz porque eu também me inspirei em Carolina Maria de Jesus, em Maria Firmina dos Reis, em Conceição Evaristo, né? Esmeralda Ribeiro, e hoje eu tenho outras mulheres que também se inspiram na minha literatura e que estão iniciando suas trajetórias. Então, é uma consciência também do que a gente representa politicamente, né, para esse campo da literatura brasileira. É uma mudança de paradigmas, né? É isso, acho que essa visão, essa leitura, ela partiu de, inclusive, da Elisa Lucinda, né, que fez o prefácio do livro, e ela chega a mencionar um espaço assim literário no Brasil que é muito majoritariamente, pelo menos assim, do ponto de vista da representatividade mesmo, ocupado por homens, né? A gente percebe que realmente é uma quebra de paradigmas que inclusive está na própria poesia.
Eu lembro até que eu fiz a leitura de um texto aqui, né, do Terra Negra, desse livro, né, que cai no vestibular da UF, inclusive, que é um texto, assim, desse universo da poesia mesmo, que consegue dizer muitas coisas, né, com poucas palavras, às vezes, mas que traz muita informação mesmo e de uma forma muito profunda, que é o texto Paradoxos Além da Cor. Pouca tinta eu, com tinta forte ou pouca tinta, o racismo sempre pinta em tons espertos. Então a gente percebe que tem, né, esse livro ele traz essa discussão à tona, assim como as outras obras também, sobre como o racismo vai sendo implantado e como ele foi sendo historicamente implantado e como ele está na literatura também de alguma forma, né? Porque quando a gente tem escritoras mulheres, né, como você, que vão deixando um legado, você acha que a internet ela impulsionou, né, ela abriu caminhos assim para essa possibilidade de ter essa representatividade um pouco mais ampla, de ter um alcance maior, de você se realizar como escritora, as redes sociais, no caso? Bom, primeiro você estava falando desse texto de paradoxos, né? Sim. E uma das questões mesmo que eu trago aí é esse aspecto da concisão, que a poesia ela pede, solicita, né? A redução, a concentração de palavras, esse jogo de conteúdo e forma. Então, nesse texto, como em outros, o desafio é esse manuseio aí mesmo da língua portuguesa para poder contar uma história, mas sabendo que quando a gente fala do leitor no Brasil, o tempo é muito precioso, né? Então eu gosto de dizer assim, a gente tem que pegar o boi na unha, porque se você não conquista o teu leitor, talvez não tenha muita oportunidade de fazer isso. E quando você fala da internet, eu não sei se aí é uma coisa capciosa, né? Porque ao mesmo tempo que eu vou para muitas atividades, muitos lugares onde as pessoas ainda não têm esse acesso à internet tão massivo, né? Que a própria globalização ela explica isso. Por outro lado, chegam muitas notícias de professores, de escolas, de grupos, que se não fosse o acesso à internet, se não fosse as páginas, né, não teria contato, muitas vezes, com as obras. Então, às vezes, é até engraçado quando algum estudante manda uma mensagem para mim, está fazendo um trabalho, e eu vou lá, respondo, eles ficam assim meio assustados, falam, mas é você mesmo, você que está respondendo. E isso sem esse advento da internet, isso não seria possível. Agora, existe o desafio de sair da bolha, né? Existe esse desafio de conseguir não ficar rodando ali sempre no mesmo ambiente, né? De conseguir ampliar esse público leitor. Eu gosto muito de pensar nisso, a gente precisa, por isso essa inclusão vestibular, ela é muito bem-vinda, porque é uma oportunidade que muitas pessoas que talvez não tivessem contato com a minha obra, em função desse destaque, terão. Ah, muito bom. Inclusive, assim, essa coisa da literatura ser mais. A gente tem essa noção no Brasil de que as pessoas não gostam de poesia, né, na verdade. Acredito que porque as pessoas não saibam exatamente o que é poesia. E eu acho que essa linguagem é uma linguagem que pode, inclusive, mostrar um pouco melhor para as pessoas o que é a poesia e como ela pode realmente ensinar muita coisa de maneira muito lírica e profunda, reflexiva, em poucas palavras, né? Para uma questão de desconstrução mesmo. Eu vou querer puxar um pouco pro meu lado, né? Um pouco pro lado da história, porque muito dos problemas sociais que a gente enxerga no nosso país hoje tem a sua origem na história, né? Quando a gente pensa no machismo, no racismo. E aí eu queria saber um pouco de você, como que você busca na história, talvez, né? Se é que busca, creio eu que sim, a busca na história inspiração, motivação para escrever suas obras. Não somente o Terra Negra, mas todas as outras. Né? Você faz uma pesquisa histórica específica? Como que funciona essa parte? Então, eu estava falando sobre a minha ligação
com a história, né? Que eu sempre fui uma menina que gostava muito de história na escola e também do português. E eu fui buscar na história, como eu faço até hoje, explicações para muitas coisas que eu não aceitava na primeira resposta, na primeira indagação que eu fazia. As respostas que me davam, elas me pareciam muito tendenciosas, capciosas, né? Então, foi daí o meu desejo de começar mesmo a procurar nos livros, a pesquisar, a buscar fontes que pudessem me apresentar uma outra história. Não aquela história de sofrimento, não aquela história de violência, não aquela história, né, de burrice, de inferioridade, que é uma das características que compõem a trajetória de qualquer indivíduo, mas no caso da população preta e parda, se caracterizam muito como estereótipos, né, que quase que ficam colados mesmo nas subjetividades e que também fazem com que a gente queira contar a história dos negros no Brasil só a partir da escravidão, o que é uma tristeza, né? Porque a gente deixa de lado aí muitas informações sobre conhecimentos científicos, tecnológicos, lá da primazia mesmo do planeta, quando a gente fala de Timbuktu, no Quênia, né, quando a gente fala de Kemet, no Egito, e de todas as contribuições para a matemática, para a engenharia. Zumbi dos Palmares, por exemplo, era poliglota, né, e a estratégia que foi montada em termos arquitetônicos para o quilombo Zumbi dos Palmares, né, para quem já foi lá em Alagoas, na Serra da Barriga, é uma organização matematicamente pensada, né, uma visão de 380 graus que era possível ter do ponto mais alto, que era uma estratégia de guerra, por uma das razões, né, que o Quilombo dos Palmares conseguiu permanecer em segredo a sua localização por tanto tempo, né? Então, a história ela precisa ser oferecida para os nossos meninos, para os nossos jovens, não só do ponto de vista dos vencedores, né? Como fala a Chimamanda Adichie, a nigeriana, naquele vídeo, né? Os prejuízos da história única. Então, eu sempre eu escrevo poesia, mas eu sempre digo assim, não estou de brincadeira, poesia para mim não é bobeira. E quando eu comecei a publicar, as pessoas diziam assim, olha, não escreve poesia, porque poesia não vende, as pessoas não gostam de poesia. E por incrível que pareça, os meus livros que mais vendem são os meus livros de poesia, né? E eu sou apaixonada por outros gêneros também, mas tanto na poesia, como no conto, na crônica, mesmo que seja para ficcionalizar, eu acho muito importante fazer esse chão, né, vamos dizer assim, histórico, que pode alimentar a imaginação. Eu acho importante essa visão de que poesia não é brincadeira, principalmente numa época que a gente tem muito tecnicismo, assim, uma coisa muito voltada, uma visão de mundo mesmo muito voltada só para as questões técnicas e deixando de lado aquilo que é humano. E a poesia, eu sempre falo isso para os alunos, que é um gênero literário que ensina muito, né, de uma forma reflexiva e lírica. E como, retomando um pouco aqui, né, do viés que você deu aqui para o nosso bate-papo, as formas como as coisas são construídas e desconstruídas. Então, por exemplo, a história, né? A história, ela vai... Não só a história, acho que tem todo um aparato, né, de situações que vão ajudando a formar uma visão de mundo específica, mas que não é nem sempre essa visão de mundo é realista, ela corresponde à verdade, assim, né? Tipo, como a gente vê, por exemplo, com essas histórias que você traz à tona, a visão do indivíduo negro como indivíduo escravo e não escravizado, né? Sempre numa condição de inferioridade. Isso foi sendo uma coisa que foi sendo alicerçada ali pela mídia durante muito tempo, né? Até pela literatura também, de certa forma. E você falou que a poesia já deram esse toque, falar, escreve outro gênero aí, porque poesia não vende e tal.
E você já disse que surpreende, né, a quantidade de livros que você vende em termos de poesia. Mas já houve alguma situação em que alguma editora pediu para você rever alguma postura ou tirar uma coisa ou outra, dar uma maquiada assim naquilo que você queria transmitir de alguma forma? Olha que interessante. O meu primeiro livro, Não Vou Mais Lavar os Pratos, ele foi um livro que demorou 10 anos para ser publicado. E eu publiquei ele pela primeira vez em 2010. E em 2000 esse livro já estava pronto. E eu comecei então a mandar para várias editoras e aguardei, né? Que nós sabemos que a gente, quando submete o original, a gente tem que ter paciência, esperar. E algumas me responderam, e até não foram poucas. Mas o que me marcou ali naquela altura foi que eles diziam assim: olha, você escreve bem, você escreve muito bem, tem bom manejo da palavra, mas nós não temos interesse em publicar uma obra que fale sobre a negritude. Então, ao longo de 10 anos, eu me deparei com essa dificuldade, por conta da minha escolha, que é a minha escolha de vida, a minha escolha de carreira, mas que quando a gente diz que Conceição Evaristo só foi fazer sucesso aos 70 anos, né? Eu conheci a Conceição em 2000 e ela ainda não tinha publicado nenhum livro. E hoje, 2024, Conceição é o fenômeno, né, que nós sabemos. Então, eu não só enfrentei, como ainda enfrento. Para vocês terem uma ideia, esse livro Terra Negra, ele quase não se chamou Terra Negra, porque eu tinha a minha decisão de colocar esse nome, mas eu esbarrei com a crítica que dizia: olha, se você botar Terra Negra, tudo que tem a palavra negro no meio, as pessoas não vão querer comprar, as pessoas não vão se interessar. E eu, pelo contrário, sei que esse livro é o meu livro mais maduro, assim, em termos do tempo que eu levei para construir o estilo de literatura que está aqui, e que eu queria fazer uma obra que mergulhasse nas questões da negritude. Porque até você citou que muitas vezes essas imagens negativas estão na literatura brasileira. Sim, estão muitas vezes, né? Eu sou uma estudiosa da literatura brasileira também, então nós temos na literatura brasileira o negro como tema, mas poucas vezes como autoria, poucas vezes como protagonista. E ainda repetindo esses estereótipos do bom malandro, da cozinheira, do bêbado, da prostituta, né? Trazendo esses lugares que são lugares representativos do racismo estrutural no Brasil. Então, acho que é importante dizer que não é fácil, em momento nenhum. Meu tema de literatura não é o racismo. Eu não entendo o racismo como sendo, minhas obras são sobre o racismo. Não. Minhas obras, elas falam sobre o jeito de ser, de viver da gente negra brasileira, sobre as relações raciais, sobre a maternidade, sobre os afetos, sobre o erotismo, sobre os homens negros e não negros, as relações amorosas e tantas outras coisas, né, que correspondem à confirmação de que nós somos humanos e nós somos complexos. Então, quando eu falo que poesia é coisa séria, é eu me levar ao desafio de escrever uma poesia que faça com que o leitor sorria ou ria, porque eu acho que rir é uma coisa muito boa, né? Então é preciso você trabalhar muito ali um texto para conseguir alcançar justamente a leveza, o riso, né? Essa brincadeira que é a oralidade, que é o berço da poesia, ela chama para isso. Não é aquela poesia que você leu, não entendeu nada, não dialogou com nada, não participou de nada. Não, ela quer, o meu texto, ele quer te atravessar, ele quer estar com você, ele quer te provocar de diversas maneiras, né? E isso eu trago muito também do teatro, né? Pela minha formação acadêmica muito, e a minha trajetória no teatro também. Você acha que que a poesia pode fazer esse papel de reconstruir uma imagem que ao longo do tempo foi sendo cristalizada assim na nossa cultura?
Tá demorando a voltar aqui o microfone, mas agora voltou. Eu acho que a poesia, ela não é para nada, né? Ela não está aí para fazer transformação social. As transformações sociais, elas dependem de políticas públicas, né? Dependem de vários outros fatores. Então, até quando alguns querem me enquadrar numa literatura social, eu não aceito esse rótulo, né? Eu faço literatura. E a literatura, ela não vai fazer nada, mas ela pode provocar as pessoas para que elas façam. Ela pode provocar sentimentos que movimentam as pessoas, né? Porque as pessoas é que vão fazer as mudanças. E do ponto de vista da representação, eu digo que oferecer um espelho negro, enquanto você pensa assim, quantos livros eu li em 2023? Aí eu sempre pergunto, quantos autores eram negros? Então, o fato de não ler obras escritas por pessoas negras já é um índice muito forte de como nós estamos ausentes da vida pública do país, das casas, né? Dizer que todos nós somos racistas é o mínimo, né? Porque nós somos. Enquanto existir racismo, todos nós somos racistas. E a literatura negra, ela então se coloca nesse comprometimento de ser antirracista, porque você provocar uma textualidade, um tecido literário que fala da beleza da mulher negra, que fala da força, que fala, né, de outras possibilidades, não só realistas. O professor falou sobre realismo, mas eu sempre gosto de dizer que não só realismo, porque também eu gosto de trabalhar muito na construção do que é ficcional, do que ainda não é realidade no nosso país, mas a poesia, a literatura, ela está aí para isso, para criar outros espectros de realidade, né, que poderão impactar de uma forma ou de outra a sociedade, né, as pessoas que se sentem. Eu tenho um livro mesmo que se chama Só por Hoje Vou Deixar Meu Cabelo em Paz, e muitos jovens que usavam cabelo alisado, tudo. Um fenômeno, assim, a quantidade de pessoas que me escrevem, que falam do tanto que esse livro mexeu com a cabeça, nesse sentido da imagem, né? Dessa imagem construída ainda num padrão eurocêntrico, né? Eurocêntrico caucasiano, e que não é a maioria da população brasileira. Né? Ouvi um aluno dizer assim, olha, professora, eu antes de ler essas coisas e de conhecer essas coisas, eu achava que eu era burro. Ninguém tirava da minha cabeça que eu era burro, porque para mim negro era burro, né? Então a profundidade desse, a gente pensa que você está só lendo uma poesia, mas você pode estar mudando um paradigma em relação a uma escolha profissional de um jovem, né? Que por isso eu considero tão importante falar dessa obra nesse lugar do vestibular, né, onde as pessoas estão passando por um momento de transição tão importante na vida. Eu acho importante, até porque se a gente for ler só escritores, né, que escritores não negros, no caso, a gente vai ter sempre essa visão de um indivíduo que não vivencia, né, aquilo e que não sabe exatamente como se posicionar e como falar sobre aquilo de maneira mais categórica, assim, né. Tem um poema que me chamou a atenção, porque ele caiu, inclusive, no vestibular da UFO ano passado. Ele caiu, assim, o livro todo é indicado como uma leitura obrigatória, que é muito interessante, assim, porque acredito que aumente o alcance da literatura, né? Porque aí começa-se a falar na obra e a obra vai ter mais desse poder positivo que ela tem, né? Vai ser ampliado. Mas é um texto que caiu no ano passado, que tem uma retomada aí, a gente chama de intertextualidade, né? No caso que você retoma no título Navio Negreiro, do Castro Alves. Lembrando, pessoal, que é uma poesia assim, simples e ao mesmo tempo afirmativa, né? Uma poesia agradável,
Uma poesia de uma linguagem muito envolvente, que não é. A gente tem essa visão de que poesia é difícil, que a linguagem é antiga, que a gente não consegue decifrar, que é muito complicado e tal. E não tem nada a ver, na verdade, a linguagem da Cristiane Sobral é uma linguagem mais livre, né? Tem um equilíbrio muito interessante entre forma e conteúdo, como ela mesma chamou a atenção. É uma forma mais livre, os versos são livres, os versos são versos não rimados muitas vezes, né? E são tudo feito numa linguagem muito acessível mesmo. E esse poema a que eu me refiro aqui é o Navio Negreiro, e depois tem como se fosse um alerta, né? Atenção, não é a Disney. Até quando os nossos meninos pretos, mortos, sem chinelos, pés tortos, até quando nossas mulheres, arrastadas pelo capitão do mato, destruídas, destroçadas as famílias, até quando meu pão virá pelas moedas contadas, até quando veremos as quedas? Nossos gritos são abafados pela TV, onde a gente não se vê. Na verdade, eu tenho vários que estão nessa pegada. O livro ele foi montado em capítulos, embora eu tomei a decisão de não separar em capítulo, porque eu acho que seria uma coisa muito didática, mas ele tem uma linha temporal aí da forma como os textos são organizados, que eu trago blocos temáticos. E esse texto ele está num desses blocos, né? E falar dessa diferença de mundos, de realidade que a gente vê no Brasil. Porque a gente sabe que o genocídio da juventude negra é avassalador, que não tem comparação com o genocídio de jovens não negros. Mas, muitas vezes, isso parece que não causa comoção, não gera passeatas, as pessoas não fazem campanhas, né? Então, existe um preço para a carne negra. E essa Disney, né, esse mundo estadunidense como referência de consumo, de uma classe média totalmente, né, defenestrada, é vendido como sendo uma coisa maravilhosa, quando nós sabemos que não é, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com a intertextualidade, tem aí diálogos com outros autores, como Manuel Bandeira, Sim, sim. aqui na obra, né? E outros com quem eu dialogo, assim, no decorrer dos textos. E é um texto para pesar mesmo, sabe? Para que as pessoas parem e pensem. E no fim de tudo aparece essa televisão, né? Que parece que o grande poder controlador, né? A grande escola, a grande organizadora de mentes, né? Se a gente falar de Foucault, Vigiar e Punir, então de que maneira a ignorância graça avança, né? Cada vez mais no nosso país. E com relação às rimas que você falou dos versos livres, eu uso algumas não. Em outras eu gosto muito de trabalhar com a métrica, por isso que os textos têm um certo ritmo, assim, quando você fala, né? Porque eu faço aí um pouco de uma organização sonora e silábica, que não necessariamente vai para a rima, mas vai para um ritmo, né? Vai para uma cadência, para tornar o texto com essa pegada de ser mais gostoso, né, de ouvir, embora esteja falando de temas muitas vezes capciosos, né, duros, difíceis, mas necessários, né? Sim, Quando a gente fala do Holocausto judeu, por exemplo, no Brasil, as pessoas têm uma comoção, mas quando a gente fala do escravismo, do genocídio negro, do tempo que durou a escravidão, muitas pessoas ainda parece que não acordaram para o que realmente aconteceu, né? E aí vem essa história do mimimi, né? Vem essa história do que o negro tá se colocando como vítima, né? Então, assim, o professor Marco aí na área da história sabe que para uma pessoa dizer isso é um desconhecimento histórico total, né? Um apagamento do que é o Brasil, de o que é essa estrutura colonial que está posta até hoje. Eu vou até aproveitar essa sua fala
para também já utilizar de gancho para minha próxima pergunta. Você mesmo falou agora há pouco, né, sobre essa questão de ações políticas, ações do setor público. E aí eu queria saber um pouco de você, como que nós podemos, né, de que maneira a gente pode tentar de alguma forma atuar para envolver principalmente os mais jovens que hoje estão muito restritos às mídias sociais, né, a visualizações de 10, 15 segundos, né, em vídeos de algumas outras redes, e como trazê-los para um debate político, para um debate social mais profundo, né, sair um pouco daquela superfície que estão as redes sociais, né, como acho que foi até no começo da fala, né, sair um pouco daquela bolha onde você sempre está falando para alguém que concorda com você, né, que tem a mesma linha de pensamento, e trazer essa discussão para o maior número de pessoas, né, ampliar esse debate. Como que você acha que isso pode acontecer, sendo um dos assuntos, né, a própria escravidão, né, tentar romper com essas me fugiu a palavra, mas essas tentativas de alterar a história, né, ou minimizar alguns fatos, alguns eventos. Eu dei aula há muitos anos, né, para ensino fundamental, ensino médio, vestibular também, e isso é uma coisa bem desafiante. O que eu tenho como experiência, e até agora eu ainda visito muitas escolas, né? Esses dias eu tive numa escola da EJA, para ser recebida por um grupo de meninas, meninos que estavam lendo pela primeira vez, e alguns tinham 70 e poucos anos, né? Então, só para a gente ter uma ideia, assim, do que é mesmo a realidade do nosso país, né? E o que eu percebo? Que a literatura, ela tem esse poder de, por meio de uma leitura de um texto, você conseguir mobilizar os jovens de uma maneira que daqui a pouco eles querem fazer um sarau, eles querem colocar uma música, eles querem, olha, gente, a gente vai falar sobre capitalismo, mas vamos ler um texto aqui e a partir daí a gente começa a nossa discussão. Então, eu sinto que esse fenômeno dos slams, não sei se vocês acompanham, né? Mas eu gosto muito de ver os slams, tem muito vídeo na internet que mostra, e a quantidade de conteúdo que aqueles meninos trazem, de improviso, né? Aquela poesia que é feita ali na hora, com rima, com tudo. Gente, é uma aula. Então, o acesso aos equipamentos culturais, ao teatro, às artes visuais, à literatura, eu tenho certeza que ele consegue. Eu sou mãe de 2 filhos, né? Assim. Então, eu vi pela minha experiência de levar os meus filhos desde pequenos para participar de eventos, atividades culturais e tudo, e perceber que isso influencia muito nesse interesse, né, que bate forte no lugar do desinteresse que os estudantes têm em relação às coisas mais sérias, né, vamos dizer assim. Mas acho que é um lugar assim que é bem convidativo, sabe? Para primeiro desmistificar essa coisa que a leitura é chata, né? Porque a leitura não é uma coisa fácil. A gente não pode vender essa ideia, ler é uma coisa maravilhosa, isso eu acho que é uma maneira assim de enganar um pouco, né? Porque a leitura ela exige concentração, exige tempo, exige solidão. Então, aprender a ler não é alfabetização, é uma construção, inclusive de um tempo, espaço onde você vai permanecer com o livro na mão. É muito diferente a experiência de ler um livro do que ver um texto, por exemplo, em PDF ou um e-book, uma coisa assim. Então, eu acho que essas experiências do aqui e agora, do que a gente pode produzir com a Lei 10.639, que diz que é obrigatório o ensino da África e do negro nas nossas escolas, né, tanto públicas como particulares, acho que dá para jogar essas coisas aí no fogo, né, dessa idade que está tão à flor da pele, que eles estão querendo tanto, né, conversar, discutir. Então, eu vejo que
tem muitos resultados positivos com gente jovem e outras pessoas não tão jovens que começam a se descobrir por meio desse contato com a literatura. Legal. Eu até, quando você começou a falar desse estilo de poesia, né? Eu lembro que numa sala aqui do primeiro ano do Colégio Barretos, primeiro ano do ensino médio, tem no material, o material já traz também, né? Algumas linhas ali boas linhas, inclusive, sobre o Islã, com os vídeos, né? Com acesso e tudo mais. Eu mostrei para eles. E inclusive essa poesia Navio Negreiro aqui, quando você falou da questão do ritmo, né, das rimas mais internas ali, feitas com, muitas vezes assim, com pequenos detalhes, né? A gente percebe que é uma leitura que acaba sendo muito ritmada mesmo. A gente vê ali que tem até quando os nossos meninos pretos mortos, sem chinelos, pés tortos, tem essa rima, esse trabalho com a rima. Depois arrastadas, destruídas, famílias, né? Aquele trabalhozinho ali com as paroxítonas. A sonoridade desse poema, por exemplo, seria muito adequada para esse universo do Islã, assim, né? Assim como outros que a gente vê no livro aqui. Como que o teatro ajuda na hora de compor, na hora de escrever qualquer gênero, seja prosa, seja o romance, seja conto, né? Ou a própria poesia? Como que a experiência com o teatro amplia mais a visão? A experiência com o teatro é a experiência com a palavra por excelência, porque no teatro a gente não tem uma frase, a gente tem uma palavra. A gente sabe que a gente precisa diferenciar uma palavra da outra e que você ganha o seu público com uma palavra. Claro, palavra também é gesto, é movimento, é corpo e tudo. Mas falando assim, que eu trouxe para cá, para a literatura, um respeito e um manuseio muito habitual com a palavra, com essa coisa de ler texto, decorar texto, falar texto em voz alta, e ir também para o palco, fazer as apresentações e perceber assim qual era o tom que precisava dar para determinada palavra, que ali não pode ser outra palavra, tem que ser aquela que provoca esse universo de imagens e sensações, né, no leitor. Então, eu trago para a literatura essa questão de que, assim, tem um poema que fala, né, palavras não são cascas. Palavra lá do Gênesis, né, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, quando uma palavra se anuncia, ela tem muito poder, ela tem muita possibilidade, né? E a construção de uma outra Cristiane, que é uma Cristiane atriz, que se fortaleceu em termos de personalidade, de subjetividade nos palcos, trouxe para o eu lírico, várias vezes aqui do livro, uma ousadia, né? Uma coragem, uma ironia, um erotismo, né? Que se levanta de uma maneira muito diferente no tecido dos textos que eu escrevo. Que eu tenho certeza que ser uma mulher do teatro me ajuda, né, a ter... A gente sempre fala no teatro, né, se diverte, brinca, e para fazer isso a gente ensaia muito, a gente trabalha muito, a gente repete muito, mas o objetivo é o lúdico, é o prazer, é a satisfação. E a satisfação é a excelência, né? Quando a gente fala a obra de arte, ela quer a perfeição. O que é essa perfeição? Quando você consegue elaborar da melhor maneira que você busca, né? E por isso a escrita é esse quebra-cabeça de coloca, tira, onde que encaixa, onde que não encaixa, né? Vai vendo aí como que uma sílabazinha. Tem esse poema aqui na página 31, só para terminar, se chama Nó na Garganta. Sim, sim. Você me queria com outro cabelo, eu sei. Vi nos seus olhos racistas, enquanto tentava disfarçar com pistas brancas. Você me queria com outro modelo,
eu sei. Enquanto tentava culpar o tempo, o trampo, enquanto acenava com uma ridícula e encardida pomba da paz. A gente só pode ser o que é, mas você quase me leva a perder a fé na humanidade. Cristiane, a gente queria agradecer muito, sim, mais uma vez, né, pela sua disponibilidade de falar conosco. Foi uma conversa realmente muito produtiva, assim, eu aprendi bastante coisa aqui também. Assim, sempre é interessante a gente poder aprender, né? Isso é algo que eu sempre falo que são sempre experiências únicas, né? De aprendizado e tudo. E que a gente carrega durante toda a vida depois e vai aprendendo mais e mais e mais. Então, muito obrigado por dar essa oportunidade para nós aqui. E queria passar a palavra para o Marco também para agradecer. E depois a gente queria que você se despedisse aí e desse E ver se o uma professor palavrinha. Marco tem mais alguma pergunta, né? Que ele falou um pouquinho, ficou mais caladinho ouvindo. Não, que isso. Acho que quando a gente tem a oportunidade de falar com alguém com tamanho conhecimento, com tamanho, né, oportunidade assim, a gente precisa muitas vezes silenciar um pouco e escutar, né, e aprender. E foi algo que eu fiz muito essa noite aqui com você, aprendi demais. Também, assim como o André falou, quero agradecer muito a oportunidade, né, você ter se disponibilizado a estar aqui essa noite conosco. Foi de grande valor, não só para nós dois, mas como para depois nossos alunos poderem acompanhar esse momento. Então, quero te agradecer. Esperamos, né, numa outra oportunidade, a gente poder marcar um novo encontro, a gente poder falar um pouquinho mais para a gente, como posso dizer, enriquecer melhor, né, tudo que você tem a dizer para nós, tá bom? Então, muito obrigado mesmo. Pode... O espaço é todo seu. Eu tenho que muito agradecer, né? Porque, poxa, bater um papo com dois professores, eu sou filha de professora, então, assim, professor para mim é uma coisa muito séria, muito valiosa e fizeram parte da minha vida, né? Forjaram a pessoa que eu sou hoje. Então, é para mim sempre um grande prazer. E dizer que Terra Negra não é um livro para negros, né? É um livro para todas as pessoas, né? Esses dias me perguntaram, você escreve para quem? Eu digo, olha, eu escrevo para todas as pessoas. Esse não é um livro para pessoas negras, né? É um livro, que é isso muito importante colocar para os jovens, para fazer a gente conversar sobre coisas que dizem respeito ao nosso país, à nossa cultura. Essa oralidade, ela chama o quê? Gente, vamos fazer uma roda aqui, vamos conversar sobre esse assunto. O que é negritude para você? Né? Quando é que você se descobriu como negro? Como é que é essa experiência? Então, ouvir não só nos momentos punitivos, quando acontece uma situação de racismo, e aí tem que ver uma palestra, não, mas fazer isso de uma maneira prazerosa, falar da nossa capoeira, falar do nosso samba, falar do nosso jongo, e ver que esses elementos eles estão aqui no livro, né? Assim, o livro quer ser também uma fonte de pesquisa. Tem palavras que eu coloco aqui de propósito para que as pessoas depois vão procurar saber quem que é essa pessoa aqui que é Cristiane. Tem um poema Legado aqui que eu cito o nome de várias pessoas negras, né? E é com esse objetivo mesmo de instigar esse jovem que amanhã vai ser um dono de uma empresa, que vai ser um gerente de banco, né, que vai ser alguém de poder, de decisão nesse país, que possa se negra-alfabetizar, né, que possa entender essa questão da negritude como algo maior, que é uma responsabilidade do brasileiro, porque se a situação da população negra melhora, não é para o negro, é para o Brasil. Né? Então, entender que nós somos parte desse Brasil, queremos estar incluídos, queremos estar nos espaços de poder, queremos ser respeitados pelas nossas diferenças, né? Porque não falo de igualdade, não é um discurso de igualdade que vai nos levar adiante, mas é esse reconhecimento mesmo das diferenças, não como inferioridade, mas como características da alteridade, né? Então, dizer para os jovens é ok você ser como você é, se fortalece na sua identidade e vamos arregaçar as mangas, porque o Brasil está precisando de muita coisa, né? Precisando de muita gente para trabalhar.
Precisa, precisa. Então aprendemos aqui, inclusive, acho até que essas poesias, elas dizem para todos mesmo, né? O que todo mundo tem alguma coisa que de repente pode encontrar na poesia. Não é uma poesia só específica para um grupo, né? Um grupo específico também, mas temos particularidades que a gente acaba encontrando nos seus poemas também. Então aprendemos aqui hoje com Cristiane Sobral. Obrigado. É um prazer, né, ter recebido as suas palavras aqui, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso também. Sim. Na sua carreira sempre. Você é um orgulho do país todo, do nosso Brasil, que viajou por tantos lugares, né? Já teve conexão com tanta gente bacana aí, né? Ondiac, Conceição Evaristo. Ondiac tive esses dias. Maravilhoso. A gente viu aí nas postagens. Muito legal, muito bom. Muito bom ter aprendido. Gente, um grande prazer. Fico à disposição caso vocês precisem. Contem comigo. Porque a educação, vocês sabem, né? É uma missão que a gente leva pela vida, né? Com a educação, então é uma coisa muito séria. Parabéns aí aos estudantes, espero que obtenham êxito e quem quer faz, né? Vamos estudar, né, gente? É isso aí. Fica aí só para a gente tirar uma foto e estivemos aqui, Vozes Humanas com Cristiane Sobral. Fala, Marco, lá. Despeça-se. Aproveitar também e agradecer a colaboração do colégio e da Faculdade de Barretos, né? Que estiveram aqui conosco. Então, muito obrigado todo mundo aí, principalmente a Cristiane.